O jantar de confraternização entre Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal na noite dessa segunda-feira reuniu dois nomes que aparecem como possíveis sucessores de Flávio Dino no Ministério da Justiça. O primeiro é o de Jorge Messias. O advogado-geral da União chegou a ser cotado para a vaga de ministro no STF. O outro nome é de Wellington Lima, atual secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Lima é aliado do chefe da Casa Civil, Rui Costa. Recém-aprovado para ocupar uma cadeira na Suprema Corte, Dino também participou do jantar na casa do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. O convite para o encontro com os ministros do Supremo partiu de Lula como gesto de aproximação aos integrantes da Corte. Dos 10 ministros, 2 não compareceram. Carmen Lúcia e André Mendonça justificaram a ausência por estarem fora de Brasília. Silvio Navarro, muito boa noite. Hoje conosco, neste dia 20 de dezembro, quarta-feira. Quero te ouvir. Mais um jantar, mais uma confraternização aí de fim de ano, Silvio, que reuniu o presidente Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente já comentou bastante aqui que o presidente tem interesse aí em assuntos que fatalmente vão chegar ao STF, como, por exemplo, a questão do marco temporal e a desoneração da folha de pagamento. E aí, o que o brasileiro pode esperar desse tipo de relação aí tão próxima, entre ministros do Supremo e o presidente da República? Silvio, boa noite. Virou bagunça, né? Boa noite para você, Paula, querida Ana Piotto, meu irmão Augusto Nunes, boa noite para quem nos acompanha. Virou bagunça, é disso que se trata, vou repetir. Como é que pode o presidente da República se reunir com mais frequência com ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí você tem a picanha, o churrasco no Alvorada, talvez na Granja do Torto, ou na casa do presidente da Suprema Corte? Como é que pode isso acontecer? Se reunir com mais frequência com magistrados de um poder que deveria ser independente, embora harmônico entre si, segundo o artigo 2º da Constituição, do que com a bancada do PT, o partido que ele fundou em 1980, do que com a bancada de um partido como o PCdoB, como o PSOL, como outros satélites, o PDT, o PSB de Geraldo Alckmin, tanto faz, do que com a sua base aliada, como se diz no jargão do Congresso Nacional. Ele se reúne, ele se encontra mais com os ministros do Supremo. Por quê? Porque o país hoje é governado por um consórcio de poder, formado por ministros da Suprema Corte e pelo Palácio do Planalto, na figura, evidentemente, de Lula e a sua copilota, praticamente uma vice-presidente, a Janja, segundo o Le Monde. Geraldo Alckmin é figura decorativa nessa estrutura da República. E aí, no Supremo Tribunal Federal, temos a figura de Gilmar Mendes, o decano, praticamente quem dá as cartas ali na corte, Luiz Roberto Barroso, que é um anfitrião desse tipo de encontro e um anfitrião de qualquer tipo de decisão que o consórcio queira dentro daquele plenário do STF sem a presença de advogados, no caso de determinados julgamentos, como o 8 de janeiro. Temos ainda outros ministros que, de forma desavergonhada, foram a esse jantar. Não pode, tá tudo errado, isso é uma grande mistura entre poderes. O resultado é ruim e o Congresso Nacional, infelizmente, embora uma ala tente protestar, tente reagir, nós vamos falar sobre isso ao longo do programa, infelizmente o Congresso Nacional se ajoelhou e agora ficou tarde. Ana Paula Henkel, muito boa noite. O site da Revista Oeste registrou como foi o dia de ontem do presidente Lula, ele que almoçou com militares e jantou com ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou até pedir para a produção exibir na tela, para quem quiser mais informações, mais detalhes aí de como foi o almoço entre Lula e militares e também o jantar com ministros do STF. Em relação a esse jantar que foi oferecido pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo aqui consta a apuração do site da Revista Oeste, Barroso aí serviu salgadinhos e canapés de queijo com tomate e requeijão. E ministros do STF levaram suas garrafas de uísque para confraternizar na noite de ontem, na noite de terça-feira. Ana, boa noite.
Mais uma página de puro deboche. Boa noite, Paula, Silvio, Piotto, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu tenho uma pergunta, Paula. Nesse jantar, havia algum representante do Poder Legislativo? Olha, não tenho conhecimento, Ana. Nesse jantar, não. Só ministros do Supremo, Jorge Messias da Advocacia Geral da União, presidente. Então, eles acham que isso não tem problema, né? Dois poderes, né? Claramente a casta, né? A nata de dois poderes, do Executivo e do Judiciário, se juntam numa festinha íntima, um outro poder, o terceiro poder, o legislativo, não tem nenhum representante, e nós devemos achar que isso é normal. Isso é normal numa democracia. Dois poderes de convescotes numa festinha íntima. Os ministros levaram suas garrafas de uísque, canapés foram servidos, e o poder que, na verdade, representa a grande maioria da população brasileira, que é o legislativo, os representantes diretos de todo o Brasil, esse poder não faz parte da festinha íntima do Executivo e do Judiciário. É engraçado, né? Porque esses ministros dessa corte, que deveria ser apenas constitucional, a gente vai ficar repetindo isso, hoje é uma corte totalmente política, tanto que está numa festinha íntima com o Executivo, eles vivem falando da Suprema Corte Americana. A sabatina do comunista Flávio Dino, ele citou a Suprema Corte Americana várias vezes. Citou os juízes da Suprema Corte Americana várias vezes. E, no entanto, eles não se comportam como juízes, que aqui são juízes da Suprema Corte Americana. O comportamento não é só de deboche, é de cinismo, é de falsidade, o conluio do Executivo com o Judiciário, infelizmente agora, né, eles perderam totalmente a vergonha, as máscaras estão no chão, se é que tiveram, né, vergonha nos últimos 4 anos. E, Paula, para finalizar, a nossa Constituição fala tanto, né, da harmonia e independência dos poderes. Onde está essa linha que separa, né, um poder do outro? Porque o que nós temos visto é que há muita harmonia entre o Judiciário e o Executivo, mas independência, né, do Legislativo, inclusive harmonia com muitos membros do Legislativo também. Mas independência está difícil de acreditar que exista. Adalberto Piotto, muito boa noite. Como bem disse o Silvio, né, o presidente Lula tem se encontrado mais com integrantes do Supremo Tribunal Federal do que com seus 38 ministros. Né? Eu lembro até que nós comentamos aqui em junho desse ano, Lula tinha se encontrado mais com Alberto Fernandes, o ex-presidente da Argentina, sim, do que com vários dos seus ministros. E, pelo visto, alguns, até agora, não tiveram a oportunidade de ter um tete-a-tete com Lula. Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Ana Paula, querida. Silvio, aliás, eu vou na onda do Silvio aqui também. Aliás, a frase é: o presidente governa o país com seus ministros, mas não os da esplanada, os do Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho horas que eu tento entender nesse consórcio quem é o chefe, se é o presidente Lula ou se é um ou outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Às vezes eu tendo a acreditar que é o Supremo que manda no governo ou no consórcio. Às vezes eu creio que é o presidente Lula que manda no consórcio. Bom, qualquer que seja a resposta, qualquer que seja exatamente a configuração desse consórcio, ela é uma afronta à Constituição, como a Ana Paula já fez menção. A gente tem dito isso e a gente vai continuar dizendo. Essa resistência institucional, democrática, constitucional, essa é uma ferramenta, é continuar falando. Eu imagino que as pessoas às vezes se cansem, meu Deus, as coisas estão... Tá, tudo bem, mas a gente vai continuar dizendo porque é o que precisa ser dito. O Silvio fez menção a um aspecto que é bastante importante, que o Congresso, em boa parte, embora tenha havido algumas reações, o resultado do final deste ano, o resultado agora do primeiro ano do governo Lula, é um Congresso ajoelhado, lamentavelmente, em que pesem os esforços
de boa parte ali ou de uma oposição realmente verdadeira. Essa oposição é quem está defendendo o Congresso Nacional. Mas o resultado esse do primeiro ano é um Congresso de joelhos. Aí eu me pergunto, neste momento, o que fará o Congresso no ano que vem? Que tipo de reação pode ser? Porque se está atrasado, e eu concordo com o Silvio, demorou muito para reagir, deveria ter reagido lá atrás. Essa é a razão pela qual a gente não vai parar de reagir com as ferramentas que temos. É isso que a gente está fazendo. Todo dia aqui, denunciando as arbitrariedades. Esse arbítrio em relação à Constituição, de alguém se julgar maior. E olha que o Supremo disse claramente esses dias, né? A decisão do TSE, a resolução do TSE se sobrepõe à Constituição. Isso não é só um arbítrio, é um tapa na cara da institucionalidade, é um tapa na cara dos brasileiros. Só que nós não vamos ficar só com esse tapa na cara e oferecer o outro lado, não. A gente vai continuar denunciando, sim, senhor, porque é o mínimo que temos de fazer. O que o Congresso deveria ter feito, sempre reclamando dessa redução da sua importância nesse pacto governamental, nessa lógica constitucional em que você tem exatamente ali os três poderes, está previsto em Montesquieu, exatamente isso. Demorou muito para reagir. Demorou muito o presidente do Senado, aliás, sobretudo o presidente do Senado, mas também o presidente da Câmara, e agora fica um pouco mais difícil, mas ainda precisa continuar reagindo. O que fará, eu não sei, mas que a gente vai continuar cobrando, cobraremos, porque é um escárnio, é um deboche. Aliás, perdão, só para concluir, o presidente Lula fez um discurso dando conselhos, eu vou insistir de novo, ele deu conselhos ao Procurador-Geral da República, fez um discurso. Eu vou insistir nesse ponto, tivesse o presidente Lula um mínimo que fosse de lógica republicana, ou ele não iria, e se fosse do ponto de vista institucional, se negaria a fazer um discurso. Estaria lá, representando, claro, o chefe do Poder Executivo, que é ele. Mas não fazer um discurso. E pior, fazer um discurso dando conselho para o Procurador-Geral da República, como ele deu agora para o Dino, novamente, o seu indicado que foi aprovado pelo Senado, a ministra do Supremo. O desafio é grande, mas a gente vai continuar. Perdão, Paulo, acabei me estendendo. Imagina, Piotr. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo Piotr, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. A Constituição recomenda, ou determina que o convívio entre os poderes seja harmonioso. Isso aqui passou dos limites, né? É mais que uma convivência harmoniosa. Isso aqui é um acasalamento incestuoso. Ou, para ser mais claro ainda, uma suruba institucional. Não é possível haver esse tipo de reunião sem que tratem de assuntos que podem virar, num país normal já teriam virado, casos de polícia. Casos de polícia. Vejam os presentes. Primeiro, reunião de confraternização. Por quê? O que eles estão festejando? A morte de um dos presos do 8 de janeiro? A entrada de um comunista no Supremo? E por que tanta cerimônia assim? Os que não foram justificaram a ausência. Inclusive um dos mudinhos do Bolsonaro. Não pude e tal, mas o que é? Era uma reunião para tratar dos destinos do país? Provavelmente. No pior sentido da palavra. Os dois partidos que compõem a frente que governa o país, Executivo e Judiciário, têm tudo para festejar. Tem tudo, porque o Congresso, como já disseram os meus parceiros aqui, continua omisso, né? Ressalve-se a atuação exemplar de vários parlamentares corajosos e que pensam no país, mas quem permite isso, e tem os convidados de honra, né? O Jorge Messias, ou Bessias, como disse a Dilma no telefonema famoso, que terminou com o tchau querida, ela e o Lula, ele está na fila para o Supremo Tribunal Federal. Ele está lá para ouvir conselhos dos já experientes na arte, se é que se pode chamar isso de arte, de burlar a Constituição.
É isso, eu fico imaginando uma gravação dessas conversas. Se eles foram sinceros, daria cadeia para todo mundo. Cadeia para quem deveria governar o país e cadeia para quem deveria garantir a segurança jurídica do país. Enfim, não foi uma reunião de confraternização, tá? Foi uma reunião suspeitíssima, que deveria ter sido monitorada pela Polícia Federal, se a Polícia Federal ainda fosse independente.